tem como um dos fundamentos, né, além da questão do combate ao tráfico de drogas, também a gente tem que observar o intuito dela de fazer, ou pelo menos permitir que o viciado, que o sujeito lá que quer se recuperar, ele não seja penalizado de uma forma tão pesada como a lei impõe, né? E aí, no artigo 48, a gente, de um procedimento penal. Alguém quer falar aí, gente? Começa lá em 48. Baixa o som aí, hein? O procedimento relativo aos processos por crime definido neste título rege-se pelo no capítulo, aplicando-se subsidiariamente as disposições do processo penal e da lei de execução penal. Primeira coisa que a gente tem que ver nessa lei é que por algum período qualquer, a gente passou e tem, né, vou ter que botar aqui, silenciar todo mundo, hein? Vou fechar. Aí baixou, vou ficar. Não costume. Agora tem que vir lá, ali tem aqui. Mas por que isso aqui tá assim, ó? Ó, isso aqui é gordura. Não, o que eu tenho que fazer? Jogar até amanhã. Foi o dia que tá mole aí. Jogar aqui, eu tenho que fazer levantar, porque tá mostrando. Tem umas pegadinhas, né? Com as cores. Não faço. Foi. Então, o que acontece? Existe ainda, mas já está pacificado, uma pacificação no sentido de que aplica-se, né, a lei 11.343, porque tinha uma dúvida, porque o próprio 48, que eu estou lendo aqui, fala o procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste título, rege-se pelo disposto neste capítulo, aplicando-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal. Eu já tratei desse assunto referente às outras leis especiais, por força do artigo 394, parágrafo 4º, lá e 5º, do CPP, que informa que poderá ser aplicado, né, aos procedimentos especiais, o que já está estipulado lá no Código de Processo Penal. Porém, a gente tem que lembrar, tá, que rege o princípio da especialidade. Então, tecnicamente, o que tiver definido por lei, na Lei 11.343, é o que vai ser aplicado. Isso aqui é mais um dos erros que ocorrem aí, né, no sistema do legislador quando ele cria uma lei. Então, o artigo 48, né, pode trazer para você uma certa confusão, mas, no fundo, ele não pode te levar ao erro, porque você já tem que ter em mente que tem o princípio da especialidade, e nós estamos falando de uma lei especial, ok? Uma coisa que pode acontecer, e às vezes acontece mesmo, é quando ocorre o concurso de crimes, né, em que a competência são diferenciadas. Então, por exemplo, eu poderia ter um crime de competência do Tribunal do Júri, um homicídio, com tráfico de drogas. Poderia ter isso? Pode, sem nenhum problema. Nesse caso, se nós formos observar, nós teríamos aí uma questão de conflito de leis especiais, né? Porque em que pese, né, o Tribunal do Júri ele não ser uma lei especial, mas ele tem um rito especial, como a gente já estudou.
E mais ainda, o próprio, né, rito processual do Tribunal do Júri, ele é de natureza constitucional. Então, ocorrendo a concorrência ou a conexão, né, de crimes, né, de competência de uma lei qualquer que seja, especial ou lei comum, com o Tribunal do Júri, vai prevalecer a competência do Tribunal do Júri. Portanto, o Tribunal do Júri seria o competente para julgar o caso do homicídio e mais a questão do tráfico de drogas, ocorrendo essa conexão aí, ou o concurso de crimes que a gente está falando. Tá? Então, nesse caso, por ter a lei, o Tribunal de Júri está inserido dentro da Constituição, por ser mais amplo, e inclusive por previsão legal na Constituição, no próprio CP, no Código Penal, lá no Tribunal do Júri, a defesa tem uma amplitude maior para explorar o que entender melhor para o seu cliente. Então, competências nesse sentido vai prevalecer o que nós temos de Tribunal do Júri. Uma outra situação que também pode acontecer, né, é a ocorrência do conflito, né, da lei de drogas, por exemplo, com um crime de roubo. Né? Nós poderíamos estar falando de um crime de roubo com um concurso de crimes com a lei de tráfico. Aí nós teríamos novamente a seguinte questão. Eu tenho aqui uma lei especial em detrimento, né, da lei geral, que seria o Código Penal e o procedimento do CPP. A questão toda era o que se aplica. Vai se aplicar o que está na lei especial ou se aplica o que está no Código de Processo Penal. Se nós estamos falando de roubo, nós estaríamos falando de um procedimento ordinário. Tá? E me parece, boa parte da doutrina sustenta que se aplicaria o procedimento ordinário, já que existe um concurso de crimes, e não tem um isolado de tráfico só, já que tem um crime um concurso de crimes aí, nós iríamos aplicar o CPP em vez da lei especial. Por que isso? Porque nós vamos observar que deve ser aplicado o procedimento que dá maior amplitude de defesa para o réu. E a gente vê, por exemplo, e vai ver aqui, que eu tenho aqui um número de testemunhas menor do que o número de testemunhas a ser ofertada lá no procedimento ordinário. Então, gente, em casos, isso vocês têm que ficar claro para vocês, quando for só crime de tráfico, por exemplo, ou crime de drogas, vai aplicar a Lei 11.343. Ocorrendo concurso de crimes em que há choque, né, por exemplo, da lei, supostamente que não é lei, do procedimento especial do Tribunal do Júri, sempre o Tribunal do Júri vai avocar para si os demais crimes em razão da conexão, por exemplo. Já quando ocorrer em uma lei especial, que é a Lei 11.343, com a lei, né, ordinária, que é o CPP, nós vamos aplicar o CPP com uma visão de um processo penal constitucional, visando a ampla defesa, até para equiparar essa balança entre acusação e defesa. Então, é possível que isso aconteça. Isso tem que ficar claro para vocês, tá? Sempre vocês vão tender para esse lado. Pode ser, e existe doutrina que sustentaria que poderia, pelo princípio da especialidade, aplicar a Lei 11.343, mas essa é minoritária. E me parece que eles não têm um argumento sólido
no sentido de bancar isso a ponto de mudar. Então, o que tem hoje é no sentido de você aplicar realmente a questão do procedimento ordinário, tá ok? Porque aí prevalece a maior amplitude de defesa, tá? O artigo 50, que é interessante, que fala da prisão em flagrante, fala assim, ó, ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz competente, remetendo-se cópia do auto lavrado, do qual será dado vista ao órgão do Ministério Público, ok? Duas coisas que a gente vai ver aqui no artigo 50, parágrafo 1º. Para elaboração, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade de droga. Então, gente, se o sujeito, quando ele é preso, né, e aí pode, no primeiro momento, imagine-se um tráfico de drogas, tem que, para ser lavrado o auto de prisão em flagrante, tem que ser feita uma perícia naquela substância que foi apreendida e a quantidade que ela foi apreendida. Se não tiver isso e o delegado, por exemplo, lavrar o auto de prisão em flagrante sem observar essa formalidade, ele vai ter que encaminhar isso para o juiz. Gente, por força de lei, o juiz já deveria, de ofício, que ele pode fazer isso, relaxar a prisão. Tá? E se ele não relaxar, você, por exemplo, numa audiência de custódia, pode requerer o relaxamento. E se ainda assim não acontecer o relaxamento lá pelo juiz da audiência de custódia, faça um habeas corpus, porque você, na realidade, o réu tem direito ao relaxamento da prisão. Porque se alguém é preso sob o argumento de que ele estava consumindo, portando, traficando, seja como ele vai fazer isso, tem que saber se isso é droga ou não, né? Ele, na mesma hora, isso aí é rápido, o Mara, tá? Isso aí, a delegacia tem que estar preparado, ou enquanto o sujeito está aguardando lá na delegacia, ele encaminha para o instituto, né? Para fazer o exame e constatar. E por que tem que ser feito isso? Muito simples, né, gente? Porque o cara pode estar imaginando que tem droga e que está consumindo uma droga, ou que está traficando uma droga, e não tem. Eu estava vendo uma reportagem dessa aí, outro dia desse aí, numa rede dessa aí, que uns traficantes lá estavam pegando a droga do PCC, traficantes do PCC pegando a droga do PCC, estavam convertendo lá e usando farinha misturada lá para vender. Os caras descobriram e esse pessoal, né, depois foi lá para queimar no mar, né? Não, esse laudo é rápido. Esse laudo é rapidinho, ô, Mário. Tem uma substância que coloca lá, se ficar azul, sabe que é droga, vai fazer a pesagem dela, liberou, o cara tem isso aí rapidinho, meia hora o cara tem esse resultado aí. Então, é tempo suficiente, tá? O que não pode é ele lavrar o auto de prisão em flagrante, né? E, obviamente, com a instauração do inquérito, determinar a prisão do cara sem esse laudo, tá? Processo PCC. Quem quiser, vai lá. Eu não vou, né? Pede a Sara, a Mara, que esse pessoal aí, ou então o pessoal da polícia ir lá processar. Vai lá para o direito do consumidor, Taurino. Pede indenização por danos morais e pede o máximo, 40 salários mínimos. Então, de 40 dá para pagar o caixão e tudo mais. E isso, tem muito disso aí, tem mesmo. Então, o que acontece, gente? Então, o laudo que eu estou falando, tanto, né, para se obter o que é aquele produto que está sendo apreendido, quanto a quantidade, para saber se trata-se de consumo próprio
ou se é um caso de tráfico. Aí que vai estar definido essas histórias todas, né? Então, para a lavratura, né, do inquérito, né, e da prisão em flagrante, precisa desse laudo aí, tá? Alguma outra, ainda dentro dos 50, fala assim, ó, recebido cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destituição das drogas, tá? Aqui a gente vai ainda observar, tá, que o inquérito policial aqui tem um prazo diferente daquele lá do CPP. Aqui, ó, o inquérito, no artigo 51, fala assim, ó, o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 caso o sujeito esteja solto. Então, o inquérito policial, né, por se tratar de uma lei especial e, às vezes, né, por diversos motivos, a lei previu um prazo diferente lá do CPP. Então, se tiver atuando num caso simples, no sentido de estar dentro da lei 11.343, você sabe que o inquérito policial pode levar 30 dias, né, para ser finalizado, ou até 90, dependendo de como se esse sujeito está em liberdade. Para a defesa, se ele estiver em liberdade, quanto tempo demorar, quanto mais tempo demorar, melhor, né, gente? A gente já conversou sobre isso aqui, tá? Então, essas questões aqui de processo ou de procedimento administrativo que antecede a questão judicial, você vai olhar o 48 ou 52 ali, tá? O que mais vai te chamar a atenção no caso concreto, verificar o laudo. Você tem que pegar esse laudo e verificar se aquilo que foi apreendido, o que levou o seu cliente à prisão, se trata de droga ou não. E se for droga, tem que saber essa quantidade para daí poder imaginar que tipo penal está sendo imputado a ele. Outro detalhe, estudando lá os tipos penais da lei, a gente vai ver que existem vários tipos penais de norma penal em branco. E, portanto, existem resoluções né, determinadas para esclarecer aquelas drogas, essas normas penais que deixam brecha. Então, é uma regulamentação que compõe esse sistema aqui, né, de drogas. Então, é como a questão lá do Estatuto de Desarmamento, é como a questão do trânsito, que você tem o CONTRAN. Então, você tem os departamentos que criam as regras, as normas, as resoluções para complementar aquilo que a lei não conseguiu complementar. E, às vezes, nem vai conseguir complementar mesmo. Tá? Então, eu posso ter uma prisão em flagrante, posso ter instauração. Claro que posso, sem nenhum problema. A questão é que eu tenho que prestar atenção no laudo. Tá? O 54 começa a falar da instrução criminal. Tá? Começa a tratar da instrução criminal. E é bastante interessante você observar, tá? Eu vou até escrever, vou colocar aqui, vou digitar aqui para vocês, para daqui a pouco entrar no 54 no ritmo das diferenças que a gente vai encontrar, ok? Então, gente, eu não vou ficar preocupando com acento não, tá? Às vezes ele vai sair, porque quando faz automático eu digito mais rápido.
Bom, então, essa é a sequência, tá? Para que a gente está falando aqui. Quando ocorrer já, por exemplo, a deflagração da ação. Então, olha o 54, que fala da instrução criminal. Recebidos em juízos autos do inquérito policial, da comissão parlamentar de inquérito ou peças de informação, dar-se à vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 dias, adotar uma das seguintes providências, tá? Então, o juiz recebeu o inquérito policial, ele abre vista para o MP, para o prazo de 10 dias, oferecer ou requerer ou observar alguma diligência que ele entenda necessária. Requerer o arquivamento. Se o MP entender, por exemplo, que o laudo demonstra que o objeto apreendido não se trata de drogas, ou a quantidade for tão ínfima que ele, como promotor de justiça, entenda a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Muito se discute sobre isso, porque você teria o 28, exatamente porque o 28 cairia no procedimento do sumaríssimo, que a gente ainda vai ver ali, mas eu acho que seria possível. Por que isso, gente, que eu falo que seria possível? Tudo vai depender do caso concreto, é óbvio. Se o cara, é a primeira vez do cara, porra, e o cara tá com uma quantidade mínima de droga, mínima da mínima mesmo, aquela que, porra, sabe, que é para até consumo dele, e o cara é marinheiro de primeira viagem, eu acho que pode ser até ser aplicado o princípio da insignificância, e se acontecer uma segunda vez, aí sim aplicaria o 28 lá, né? Se ele já tiver respondido algum momento da vida dele pelo 28, aí eu acho que já não caberia mais o princípio da insignificância, porque senão você vai ficar dando insignificância para esse cara pro resto da vida, e esse cara daqui a pouco ele está traficando aí, ou daqui a pouco tem uma overdose. Então, o objetivo da lei, além de tirar de circulação o traficante, também é recuperar o dependente químico. Assim a gente pode pensar, mas vai ficar, no caso do 54, do exemplo que eu estou dando, é uma questão de uma interpretação voltada não só para a legalidade, mas por questões sociais. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Vocês podem, por exemplo, estar numa audiência, inclusive de custódia vai ser difícil, mas numa audiência ou quando o promotor oferecer a denúncia, você já pode avocar, por exemplo, a aplicação desse princípio aí da insignificância. Tudo vai depender do caso concreto, tá, gente? Por isso que eu falo, eu observaria se é a primeira vez desse sujeito, a substância apreendida e essa quantidade, para saber se eu tenho condições de aplicar o princípio da insignificância, tá? Se isso for algo bem insignificativo, eu acho que vale a pena ofertar pela natureza que essa lei trouxe com o objetivo de despenalizar também. Mas se já tiver alguma passagem, ou se ele já estiver respondendo algum processo, ou se ele já fez uso, por exemplo, da Lei 9.099 de 5 pelo 28, eu não aplicaria o princípio e tocaria o processo, caso fosse o promotor, tá? E como advogado de defesa, eu vou analisar esses argumentos que eu estou falando para vocês no sentido de obter algum benefício para o meu cliente, tá? Então, fala lá, recebido, né? Então, recebidos autos em juízo, né? Do inquérito policial, o juiz vai abrir vista ao MP. Para quê? Para ele requerer o arquivamento. Gente, se ele requerer o arquivamento e o juiz não concordar, né, nós temos a ideia de que isso seja encaminhado para quem? Procurador-Geral de Justiça. A gente já viu isso há 200 anos atrás. Com a entrada do juiz de garantia, essa questão toda que já entrou, algumas não, o que vai acontecer? Vai ser encaminhado para o órgão superior do Ministério Público para que esse órgão possa avaliar se é caso de arquivamento ou não, ok? Isso aí, Alex, o 28, tá? Isso a gente vai observar porque esse 28 houve aquela mudança por causa do pacote lá, do maluco lá quando ele criou, né? Ou, inciso 2,
realizar as diligências que entender necessário. Então, quando o juiz em os autos ou o Ministério Público, ele pode requerer diligências que ele entenda que seja necessário. Uma melhor elaboração do laudo, enfim, qualquer coisa que ele entender que seja necessário, ele vai requerer. Ou, no terceiro, seria oferecer a denúncia, arrolar até 5 testemunhas e requerer demais provas que entender pertinente. Então, recebidos os autos pelo promotor de justiça, ele tem uma dessas 3 possibilidades aqui. Se ele oferecer denúncia, a gente vai observar o 5.5. Então, enviado o inquérito, ele vai ter que tomar uma dessas 3 providências aqui. Tá? No 5.5, fala assim, ó, oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 dias. Veja, gente, no artigo 55, é bem claro. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, tá? Que é a defesa preliminar, por escrito no prazo de 10 dias. Veja aqui que no 55, o fato do promotor ter oferecido a denúncia, o juiz ainda não recebeu essa denúncia, tá bom? Então, ele recebeu no sentido físico, mas ele não deixou ou decidiu pelo seu recebimento. Ele vai receber, aquela denúncia vai chegar para ele através da conclusão e ele vai mandar, né, notificar o réu para ele apresentar a sua defesa preliminar. A lei não fala aqui, tá? Porém, é perfeitamente cabível que o juiz, recebendo essa denúncia, verificando, por exemplo, a ausência da ausência de condição de ação, ausência de pressuposto processual, por exemplo, até com uma falta de justa causa, que ele rejeite essa denúncia. E aí não tem essa previsão aqui no 5.5, mas faz parte do processo. Ora, se eu sou o juiz, se eu recebo uma denúncia e eu verifico, né, dentro, por exemplo, daquele contexto que não se trata de crime, para que eu vou dar continuidade a um processo se eu sei que lá na frente eu vou ter que absolver ou rejeitar futuramente essa denúncia? Então, eu faço de imediato, não tem essa previsão legal da rejeição, mas é uma interpretação sistemática. Então, portanto, o juiz pode rejeitar essa denúncia se tiver com alguma ausência da condição de ação ou do pressuposto processual. Isso vai bater lá no 395 do Código de Processo Penal, que a gente já viu. Mas guardem que ele não recebeu. Gente, quando eu falo recebeu, no sentido de já formalizar o processo, tornando, né, o sujeito réu. O sujeito ainda não é réu. Ele ainda não é réu, porque o juiz não deu aquela decisão, receba a denúncia, tendo em vista que estão presentes pressupostos processuais, cite-se o réu. Não, ele não deu essa decisão. Ele só mandou notifique-se o réu para apresentar a defesa preliminar. Ora, se ele rejeitar essa denúncia, né, no caso aí, não vai voltar para o MP, não. O MP que tem que recorrer. O MP tem que recorrer para tentar no tribunal mudar essa decisão aí. Tá? Rejeição é porque ele verificou que tem alguma coisa, ou de fato ou de direito, que impeça o prosseguimento da ação. A única forma que tem é o MP resolver isso através de recurso. Né? E aí, ó, deixa eu só ver um negócio aqui, já que você falou. Cabe o recurso em sentido estrito para o MP, 581, inciso 1º, Mara. Tá ok? Aí ele vai e recorre ao tribunal para isso. Tá? Sim.
Se não o processo vai ser extinto no sentido de que vai morrer, mas vai transitar em julgado, portanto, o sujeito está, entre aspas, absolvido. Não vai poder ser processado novamente por esse tipo, porque fez coisa julgada, né? É diferente da impronúncia essa coisa aí, né? Tá? Agora, pode ser que ele recorra através do recurso em sentido estrito e o tribunal determine o prosseguimento do feito. Aí o juiz vai ter que dar andamento ao feito. Então, o recurso cabível aqui, caso o juiz rejeite, para o MP é o 581 do Código de Processo Penal, recurso em sentido estrito, para ele tentar lá no tribunal fazer com que aquela decisão de rejeição seja cassada e agora vem um acórdão determinando que o processo siga, ok? Então, o 55, oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para que ofereça defesa prévia, que você lê preliminar, por escrito no prazo de 10 dias. Tá? Parágrafo 1º. Na resposta consiste em defesa preliminar e exceções. O acusado poderá ir preliminares, invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 5 testemunhas. Reparem que aqui é um momento que ele tem, e é um momento preclusivo, que ele tem para produzir as provas que ele entenda que seja necessário em audiência, ou até durante o processo. Então, tem que arrolar as testemunhas que ele entende necessárias sob pena de preclusão, vai ficar aqui o mesmo que eu já falei anteriormente, ou seja, o sujeito pode muito bem criar nomes fictícios para não ter a perda da prova, né, caso apareça alguém. Pode juntar ideias, juntar documentos, provas testemunhais. Se tem interesse em alguma perícia, ele pode requerer a perícia. Enfim, aqui é na defesa preliminar. Repare que até agora não houve recebimento de denúncia. Está tendo um trâmite, né, de atos processuais, mas decisão de recebimento de denúncia não teve ainda. Tá? As exceções, né? Parágrafo 2º, serão processados em apartados, conforme artigo 95 seguinte do Código de Processo Penal, tá? Parágrafo 3º, se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor. Repara que a gente está caminhando aqui por um local que é parecido com o rito ordinário. A diferença é que lá no rito ordinário, oferecida a denúncia, vai concluso ao juiz, e o juiz dá decisão de recebimento ou rejeição. Recebeu, o cara já é réu. Aqui ele ainda não é réu, tá? Porque o juiz ainda não recebeu. Se ele não apresentar a resposta, né, no prazo de 10 dias, o juiz vai nomear um defensor público para ele, tá? Agora, se, obviamente, né, no caso aqui, o cara provavelmente já foi preso em flagrante. Então, ele tem ciência da acusação que cai sobre ele. Então, ele já sabe, aqui no provavelmente não vai ser aplicado o 366, porque ele já tem ciência da acusação que cabe sobre ele. Tá? Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 dias. Parágrafo 4º do 55. Fala lá, ó, apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 dias. Sem entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de 10 dias, determinará a apresentação do preso, realização de diligências e exames periciais. Né? Desculpa, gente, no 5º. Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 dias. Parágrafo 5º. Aqui no parágrafo 5º, né, me parece que tem um problema de inconstitucionalidade, porque o juiz, se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de 10 dias, determinará a apresentação do preso, realização de diligências e exames periciais. Então, se o MP não requereu esses exames periciais,
Me parece que o juiz aqui não poderia fazer isso. Tá? Aí provavelmente o Márcio, né, vai falar, mas Carlos, aí tem o princípio da verdade real, e o juiz, né, um homem de pedra, ele que vai julgar e tal. Sim, há esse pensamento e provavelmente o que vai passar, né? Mas, tecnicamente, grande parte da doutrina entende que ele estaria ferindo o sistema acusatório. Ora, se é o MP que está acusando, caberia ao MP requerer essas diligências, né? Uma vez que o juiz interfere nessa diligência, ele sai do sistema, né, acusatório, sai da sua esfera de espectador, no sentido de julgar aquilo que foi levado para ele, e passa a ser ator ingressando dentro do processo. É possível que isso aconteça, na prática acontece, né? Com todas as críticas de diversos doutrinadores de peso que tem aí, mas ainda tem o 156 sob o argumento do princípio da verdade real, que tecnicamente está revogado tacitamente. Não foi revogado tacitamente, provavelmente daqui a um tempo, quem sabe, quando o novo CPP chegar, quando todas as questões das garantias estiverem mais positivadas, isso vai acontecer. Mas, certo é que por aqui ele pode requerer e determinar que sejam feitas as diligências, né? Uma outra questão que se poderia discutir aqui, que se discute muito, seria a realização de exame, né? Mara, tecnicamente é o que a gente está falando. Tecnicamente, no CPP, por se tratar de direito indisponível, por ter um órgão acusador, ter o sistema acusatório, né, e não é mais um sistema inquisitório, muito que se fala que ele não poderia requerer essas diligências de ofício, tá? Por quê? Porque ele tem que julgar com aquilo que levaram para ele. Quem levou as provas para ele? Ou a quem tem o ônus de levar essas provas? O MP e a defesa. E ele julgar com o que tem ali, né? Mas, legalmente, tem previsão no 156, tá? Tá lá no 156, que é o chamado princípio da verdade real. Que, Mara, é o que a gente está falando. A grande parte da doutrina, e não é só de advogados, a gente tem magistrados, não sei se efetivamente eles fazem isso, mas doutrinadores que exercem funções públicas que são contra o 156, né? Mas efetivamente ele poderia, tá? Bom, a favor do réu pode. Eu não consigo chegar hoje, até hoje, eu não consegui ver assim, alguém que faça alguma coisa em favor do réu, não. Geralmente o juiz e o promotor estão ali para fritar o réu, né? Se tiver algum ser de luz para fazer isso, eu gostaria de conhecer, tá, Mara? Sem problema, escata não. Aqui também eu não fico muito preocupado na hora de digitar, porque se eu for ficar botando acento, quando é no Word vai direto, mas aqui ele não faz essa correção. Então, assim, dentro desse contexto que a gente está falando, esse parágrafo 5º seria uma forma de você discutir, tá, gente? Se você vai fazer uma prova, por exemplo, da ordem, cai uma questão dessa, passa por esse caminho que eu estou falando, tá, gente? Não adianta. Não tem como você não enfrentar essa questão, tá? Então, o que eu ia falar aqui, a questão aqui no parágrafo 5º, imaginemos que o juiz mande fazer o exame toxicológico no cara. Bom, é uma outra questão. Estaria esse sujeito obrigado? Claro que não, pô. Vai produzir prova contra si mesmo? Né? Não poderia. Que se arrume um outro meio aí, né? E aí a gente vai bater nas questões dos direitos e garantias individuais do réu, inclusive de não... Professor, Oi. inclusive aquele bombeiro que atropelou, né? Pareceu um casal, se não me engano. Tá lembrado E... que Aham, vários vídeos dele doidão lá bebendo? Ele não aham. fez
o exame de alcoolemia dele foi só visual, ele não se submeteu ao exame de sangue. É isso aí. Aí por isso que não constatou que ele estava bêbado, porque foi só de vista, eu devia ter passado o pós, né, adrenalina, essa coisa toda, passou a cachaçada toda, aí a alcoolemia deu negativa, mas porque foi feito só no visual. Né? Mas o CTB, por exemplo, prevê dessa possibilidade. O próprio CPP, ele fala que nesses casos assim, outras formas, né, diferentes do exame pericial pode ser utilizada, e eu acho que aí até tem que ser assim, né, Márcio? Isso aí a gente tem que concordar, não dá, senão fica todo mundo impune. O cara que, porra, tá falando com a língua enrolada, né, tá com a pupila dilatada, tá com cheiro de bebida, tá suado e tal, não tem como a gente não fazer menção ao comportamento dele e a questão física dele. Acho que isso aí é válido. Sim, mas nesse caso aí, como ele foi mais ou menos 8 horas depois do ocorrido, 6 ou 8 horas depois, aí já não pegou mais, entendeu? Na verdade, pegaram, né? Só que ele fechou os olhos, né? Porque o cara que a polícia, quando chega lá, faz uma abordagem, né? Ele consegue ali, né? Mas, assim, eu acho que a questão o que eu estou chamando aqui, do parágrafo 5º, gente, que quando se fala em diligência, cuidado com essa diligência, porque se determinar a realização de exame toxicológico no cara, ele não vai, se ele falar que não vai permitir, não vai permitir, acabou. Né? Não tem como obrigar. É bem verdade que na prática, né, geralmente são os gansos da Sara aí que são pegos aí. Esses gansos aí às vezes não sabem muito assim de lei e acaba aceitando o que faz por ele lá. Mas se for alguém que tiver um pouquinho lá de lucidez, de inteligência, pode muito bem, mas é mesmo, pode muito bem se insurgir contra isso e rejeitar, tá? Aí agora, ó, lá no 56 fala, ó, recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora. Então, ele, só depois do 55, né, que ele vai decidir se recebe ou não aquela denúncia. Recebida essa denúncia. Tá? E, gente, veja bem, antes mesmo dele receber essa denúncia, que está no 56, eu falei anteriormente que quando for oferecida, que ela vai conclusa ao juiz, né, ele pode rejeitar. Eu vou até um pouco mais além. Se ele pode rejeitar, ele também pode absolver sumariamente dentro lá do 397. Né? 397 ou 387? Vou lembrar aqui. É o 397 mesmo. Dentro do 397. Tá? Se tiver um daqueles incisos ali, no caso concreto, porque o juiz daria andamento a um processo para receber uma denúncia se lá na frente ele vai absolver? Poderia absolver aqui sumariamente também, com base no 397. Repare que aqui ainda não tem, mas ele poderia. E por que poderia? Por vários motivos, gente. Economia processual, celeridade, dignidade da pessoa humana, o cara ficar sendo processado por um tempo, e aí o cara pode absolver. Tem que observar o caso concreto e saber se tem alguma daquelas condições lá do 397 para ter absolvição sumária. Mas, seguindo o 56, se recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais, se já não tiverem juntados, né? Provavelmente já vai estar, tá? Parágrafo 1º. Tratando-se de conduta tipificada como infração disposta no artigo 33, caput parágrafo 1º, desta lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo. Aí questão de princípio da moralidade e, às vezes, até incompatibilidade do cargo que o cara está usando, que o cara tem.
O parágrafo 2º fala assim, ó, a audiência a que se refere o caput desse artigo será realizada dentro de 30 dias, né, gente? Já falei isso, 30 dias lá na França. Aqui a gente não sabe quando vai acontecer uma audiência, né? Eu tô com um júri para ser marcado há 4 anos já, né? Esse júri, o processo é do ano de 2000, gente. Então, tem 4 anos que não marca o júri. Deixa o cara viver. Então, a gente não sabe quando que vai marcar. Agora, com a pandemia, então, deve levar mais uns 10 anos. Então, o parágrafo 2º fala assim, a audiência a que se refere o caput deste artigo será realizada dentro de 30 dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada realização de avaliação para testar a dependência de droga, quando poderá ser 90 dias. Então, pode ser 30 ou 90, a gente sabe que passa muito mais do que isso, né? 57, que é o interessante, que é o que acontece na audiência. Não, eu até tinha convidado a turma nesse. O que eu convidei seria o do trânsito, que o cara atropelou culposamente 3 pessoas, lembra? Passou lá em cima, lá. Esse foi o que ainda também não teve. E esse, aqui há 4 anos, para marcar, é lá em Nova Iguaçu, que supostamente o meu cliente teria matado alguém que não matou, óbvio, né? Então, mas um processo do ano de 2000. Você vê, se ele fosse realmente um cara do mal, quantas pessoas já teriam morrido até hoje, né? Isso em razão, e não é nem culpa minha. A minha última petição que eu fiz já deve ter uns quase 4 anos. O processo está lá parado lá. Não sei o que ele está fazendo lá, mas está lá parado. Enquanto isso, meu cliente está passeando, está vivendo, está certo. Então, 57 fala lá. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado, olha o detalhe, no processo ou no procedimento previsto na Lei 11.343, há uma inversão aqui. E essa inversão muitas pessoas questionam no sentido de que a lei não respeitou, né, ou tacitamente estaria revogado essa questão, porque em 2008 veio a mudança da lei que determinou que o interrogatório seria o último ato a ser aplicado, porém há uma discussão, já que aquela lei 11.690 de 2011, de 2008, que determinou que o último ato a ser praticado seria o interrogatório, já que o réu teria presenciado todas as acusações contra ele e ele teria o direito de exercer a autodefesa. Só que há uma doutrina forte no sentido que fala o seguinte, não, mas aquele procedimento que entrou em vigor alterou o Código de Processo Penal na parte que diz dos processos de procedimento comum e não das leis especiais. Então, o que tem hoje é que o primeiro ato na audiência de instrução e julgamento vai ser um interrogatório, tá? Com nossas críticas, porque a gente, é o que eu falo, o réu, quando ele vai, por exemplo, para uma audiência de instrução e julgamento nesse tipo de crime, gente, ele vai responder somente aquilo que está em cima da denúncia. Mas se tiver testemunha de acusação e alegar um monte de coisas sobre ele, fazer uma carga em cima dele, ele não vai ter oportunidade posterior de se defender dessa carga. Então fica essa crítica. Mas vai prevalecer? Não. Não. O que tem, Márcio, é uma construção, né? E aí, gente, olha só. Isso é muito, muito complicado, mas é o que está aqui. O que a gente tem na realidade, e já aconteceu comigo, hein, Alex? Também lá em Nova Iguaçu. Também. Nova Iguaçu é uma terra, às vezes, boa para as coisas acontecerem. Eu tive uma audiência de um caso, um rapaz que estava sendo acusado lá pelo tráfico, que o juiz extremamente garantista
Ele abriu a audiência na instrução de julgamento, o promotor ficou até de biquinho lá e falou: ó, quem está presidindo sou eu, e eu vou dando, né, uma visão constitucional do processo. O interrogatório do réu vai ser o último ato. Eu adorei. Também foi o único cara que eu vi na minha vida fazer isso lá. Um cara, o juiz era até, o nome dele era Dr. Mário, um cara bastante centrado. Não é centrado que eu digo, gente, não é porque ele inverteu, não, tá? Centrado na forma como ele conduziu a audiência. Eu vi que o cara tinha assim, uma intenção de entender e julgar o fato, mas olhando a pessoa, não é pegar um bolo de papel e julgar. Então, isso me chama a atenção no juiz. E ele teve esse cuidado, tá? O promotor até reclamou e tal, mas assim, que até então o delatado não falava, né? Falava, né? Era o inverso, por isso que teve até uma anulação aí. Mas aqui o que se tem referente a essa discussão, mantendo esse posicionamento por força de que a Lei 11.690 de 2008 fez menção ao CPP, ela não abrangeu aos procedimentos especiais. Então, o que se tem de regra é que o primeiro ato vai ser o interrogatório. A Mara perguntou: a defesa pode suscitar o cerceamento? Pode, eu faria tranquilamente. O juiz abriu a audiência, está aberta a audiência, chame-se o réu para ser interrogado. Deixa o réu sentar, pelo menos, tá, gente? Silêncio pela ordem. A defesa vem requerer a Vossa Excelência que o réu seja ouvido por último, né? Em razão da ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, em que pese o artigo 57 determinar, me parece que ele não está dentro, não nas alegações, de imediato, tá? Logo de cara, tá, Alex? Vem requerer a Vossa Excelência que o réu seja ouvido por último, para que ele possa exercer a autodefesa também. Doutor, vou manter a decisão e vai ser ouvido agora. Sem problema, Excelência. Quero que fique consignado em ata que a defesa está arguindo nulidade por cerceamento de defesa, né? Tendo em vista que o réu não está tendo o direito de exercê-la de forma adequada, porque não sabe nem o que vão falar dele posterior à sua fala. Já está registrado e provavelmente você pode brigar com isso aí. O papel é esse, tá, gente? O papel é esse. E de tanto bater na tecla, acaba alguém tendo algum ser de luz levando isso em consideração, tá? Mas já abriu a audiência, botou o réu sentado no banco, você pede a palavra pela ordem e vai tratar dessa questão aqui. Mas sim, uma discussão que eu acho que vale a pena. Na prática, eu vejo muitos magistrados, e aí, gente, é aquela história que eu falo, é a questão do legalismo, né? E aí o grande problema é o legislador que fica remendando as coisas e não faz como deveria fazer, que era solucionar logo de uma vez por todas. Ok? Bom, próxima aula continuo do 57, que tem muitas coisas aqui que eu quero tratar com vocês aqui a respeito disso, tá? Dúvidas? Ô, Sara, eu paguei a conta sim, então, só para tu saber, valeu? O cara estava me zoando aqui, falando que eu não paguei a conta, por isso que eu não estava. Sai fora. Os 5 pontos. Boa noite, professor. Valeu, galera. Qualquer coisa que você fala, valeu? Manda pergunta.